Começa agora mais um podcast de letra. As principais notícias do esporte comentadas pela nova geração do jornalismo. Com Wellington Oliveira, Victor Marques, Giovanni Meirelles e Lucas Januário. De letra! É isso, após um longo tempo estamos aqui de volta, pensamos em algumas coisas novas, temos uma pausa para reformular o canal, pensar em novidades para trazer aqui para o nosso canal e voltamos para falar do Brasileirão 2020, que ainda não acabou, já estamos indo para março e temos um Brasileirão agitado, né? Então vamos falar um pouquinho dessa rodada que passou e também as perspectivas para essa próxima rodada. Hoje estamos com Giovanni Meirelles e o Christian Iglesias, o nosso novo integrante do nosso podcast, e vamos falar um pouquinho sobre esse Campeonato Brasileiro, destaques, jogos importantes e próximos jogos, né? E aí, Giovanni, o que você achou dessa última rodada? Quais foram os pontos positivos, os pontos negativos e um destaque seu? Isso aí, boa noite para todo mundo. Aquela pausa para hidratação, estamos de volta. O Wellington e o Lucas não foram mandados embora pelo nosso RH, estão simplesmente estrelaram hoje para a gravação de hoje, não compareceram, mas eles seguem aí para as próximas gravações. O destaque do Campeonato Brasileiro é que está acabando, né? Graças a Deus. Parece um campeonato longo demais, ainda mais a gente não está acostumado com esse negócio de virar temporada e virar de ano. Então acaba ficando até mais longa e essa disputa aí pelo título, disputa por rebaixamento, que já pode definir muita coisa já nessa próxima rodada, que é a penúltima do Campeonato Brasileiro. É isso, Giovanni. Já vai ter muita coisa para definir agora nessa próxima rodada. E aí, Christian, beleza? O que você achou dessa última rodada? Quais foram os pontos dessa rodada que você achou importante? A rodada dos dois, do líder e vice-líder, um pouco turbulenta, algumas polêmicas e deu, por enquanto, os dois times ali na briga, né? Então, tiveram muitas polêmicas aí, né, do VAR. O VAR pifou, né, lá no Vasco Internacional e o gol do Gabigol, que até agora a gente não consegue ter certeza do que aconteceu. Mas eu acho assim, eu não sei se isso tem algo a ver, mas a rodada para o campeonato eu acho que foi a melhor possível. Para poder chegar aí com fogo no final e ter essa final antecipada entre Flamengo e Inter, que para mim é um jogo que, apesar do Flamengo vir bem e tendo imaginário, aquela coisa de o Flamengo 2019, volta tudo. Não, o Flamengo é diferente, não é aquele Flamengo. O jogo não tem favorito, né? Um jogo que é imprevisível e tem tudo para pegar fogo no Maracanã. É isso aí. Então vamos passar um resuminho dessa 36ª rodada, que foi a dessa do final de semana. Começou no sábado com o Goiás ganhando no Serra Dourada de 2-0 sobre o Botafogo. No mesmo sábado, o Santos ganhou do Coritiba de 2-0 também, na Vila Belmiro. Atlético Mineiro perdeu a chance, matematicamente não consegue mais chegar ao título no Brasileiro desse ano, empatou com 1-1 com o Bahia no Mineirão. O Flamengo, como o Christian e o Giovanni já citaram, ganhou de 2-1 do Corinthians no Maracanã, um jogo que teve uma polêmica ali, a gente vai falar um pouquinho depois. Inter conseguiu um resultado importante, ganhando do Vasco fora de casa no São Januário por 2-0, também 2 lances polêmicos principalmente. Palmeiras que já foi campeão da Libertadores, já cumpriu seu papel no Mundial, agora está focado na Copa do Brasil. Com os reservas, ganhou de 3-0 do Fortaleza, resultado importante para o Palmeiras e preocupante para o Fortaleza. O Atlético Paranaense, no último lance, conseguiu ganhar de 2-1 do Atlético Goianiense em casa, um jogo difícil para o Furacão, mas saiu com a vitória. Outro jogo importante também com uma vitória foi o do São Paulo, que ganhou fora de casa por 2-1, até que enfim tirou a zica desse 2021. E hoje à noite, às 6 horas, o Fluminense ganhou de 3-1 do Ceará, resultado importantíssimo para colocar realmente o Fluminense na briga por esse G4, já está classificado para a Libertadores e agora vai buscar a classificação para a fase de grupos. Muito bom trabalho do Fluminense nesse ano. E agora esse último jogo da noite que acabou agorinha, Bragantino e Sport 0-0, um jogo complicado e um jogo ruim de assistir. Mas vamos lá, vamos começar
pelo destaque de Santos e Curitiba. Vamos falar do Curitiba rebaixado, o Santos focando na Libertadores, né? O que vocês podem falar? Fica aberto para alguém que quiser comentar sobre esse jogo que decretou o rebaixamento do Coxa para a segunda divisão. Pela sexta vez, né? Pela sexta vez o Curitiba vai se tornando um recordista em rebaixamento. Perdeu o jogo para o Santos por 2-0. O Santos que briga ainda pela Libertadores, está em nono colocado com 50 pontos. Dependendo que pode virar G8 ainda, né? Com a final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras. Então, assim, tem muito título. Tem o Atlético Paranaense ainda na frente do Santos. Eu acho que o Santos deu uma vacilada, focou muito na Libertadores, conseguiu chegar na final, mas eu acho que relaxou muito aí no Campeonato Brasileiro e pode, de repente, numa dessa aí, ficar sem a vaga direta, ou até mesmo a pré-Libertadores para o Santos Futebol Clube. E o Curitiba, cara, é má gestão, é sem dinheiro também, muita coisa acontecendo errada, muita troca de treinadores do Curitiba. Eu acho que foi um dos recordistas aí de treinadores do Curitiba nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro, e a tendência quando você faz muitas mudanças é que não deu certo. E não deu certo no Curitiba de novo, que pela sexta vez vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, né, Christian? O Curitiba até perdeu jogadores importantes como o Giovanni Augusto no meio do campeonato. Vinha fazendo já desde o começo um campeonato complicado e agora sacramentou a queda. Menos um representante paranaense, e o Santos, em contrapartida, vai tentar buscar essa vaga na Libertadores, né, que mesmo com um elenco abaixo, perdeu alguns jogadores também após a final da Libertadores. E aí, o que você acha? Você acha que dá para o Santos? E qual a perspectiva para o Coxa no ano que vem? Esse ano, né, na verdade. Bom, primeiro falando do Coxa, eu vou falar do que eu senti. Quando eu era mais novo, eu via muito equilíbrio na dupla Atletiba. Para mim, não tinha... Nenhum dos dois sobressaía muito, mas tinha um equilíbrio ali. Agora, o Curitiba está cada vez mais se distanciando do Atlético. Porque o Atlético vem numa fase de muita crescente com esses últimos títulos, né, Sul-Americana, Copa do Brasil, e está se tornando um time que está sempre vou dizer, na primeira metade da tabela, né? Às vezes não, mas compensa aqui e ali. E eu acho triste para o futebol paranaense ter só um representante, como é triste também para o futebol carioca, que provavelmente, na minha opinião, provavelmente vai perder 2 dos 4 representantes. E eu não acho legal para o campeonato, mas não é isso que vale, né? O que vale é o desempenho, e se você cair, simples. A Chapecoense está voltando, né? E é uma equipe muito querida por todo mundo, por tudo que aconteceu. E é isso aí. Sobre o Coxa é isso. Sobre o Santos é algo difícil de falar, né? Porque o time chegou na final da Libertadores e pode não classificar para a próxima. Eu não lembro de ter visto algo assim. Eu até não sei se é uma utopia, né? Mas não sei se não seria válido classificar os 2 finalistas sempre para a próxima, não sei. Mas é isso aí. Sobre o Santos é isso. É isso, então, no meu ponto de vista, o Curitiba parece que já tinha desistido do campeonato há um tempo, e o Santos fez o que tinha que fazer, não tinha elenco para brigar pelas duas, a gente sabia, o Cuca sabia, todo mundo sabia, fizeram um ótimo campeonato, não ganharam, e agora tem que buscar. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos lá para cima, né? Vamos falar de jogos importantes. Vamos primeiro pelo 4º colocado ali, São Paulo, que venceu o Grêmio fora de casa, ganhou de 2-1 de virada. O primeiro tempo, São Paulo jogou melhor, não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve. O Diego Souza abriu o placar, a famosa lei do ex. O Diego Souza é o artilheiro do Brasil por todas as leis do ex que ele faz. Conseguiu abrir o placar num erro grotesco do Arboleda, mas no segundo tempo o São Paulo entrou bem e o Grêmio entrou muito mal. E aí o São Paulo conseguiu a virada, jogando bem, mostrando um pouquinho do futebol que teve há um tempo atrás. Giovani, o que você destaca desse jogo de São Paulo e Grêmio? A primeira vitória do São Paulo, né, nesse ano de 2021. O São Paulo não venceu, se não me engano, desde o dia 26 de dezembro contra o Fluminense no Maracanã. Desde então era favoritaço a ser o ganhador do título do Campeonato Brasileiro.
Aí desde então virou o ano de 11h59 para meia-noite, São Paulo já parou de jogar bola, não fez mais absolutamente nada, só resultado desastroso acontecendo e não conseguiu vencer. Ontem venceu bem, porque não é fácil você vencer o Grêmio, São Paulo que não venceu o Grêmio desde 2015, justamente jogando na Arena, foi recém-eliminado propriamente pelo Grêmio. Isso deixa um pouquinho o torcedor de São Paulo engasgado com isso, porque o São Paulo teve chance para também ganhar o jogo nesse primeiro mata-mata lá no jogo em Porto Alegre, o Brenner perdendo gol, o Luciano perdendo gol. Mas e nesse jogo agora, que era um jogo também importantíssimo para o São Paulo dar uma Fluminense que está encostando, o São Paulo pelo menos, né, matematicamente briga por título, mas a gente sabe que tem que brigar pelo menos uma vaga direta da Libertadores, fugir o quanto antes de uma pré-Libertadores, porque o São Paulo em mata-mata não dá certo. É uma coisa que parece que não bate. O São Paulo jogou bem no primeiro jogo contra o Grêmio, mas perdeu. Era mata-mata. Ontem jogou bem e ganhou. Era ponto. Mata-mata e São Paulo são duas coisas que combinam. O Carneiro, que sempre é criticado pela torcida, não sei se é por causa do nome, que é Carneiro, ou por algum outro motivo, acaba sendo falado que joga bola, que não serve para o São Paulo, mas tá aí. Deu conta do recado, fez o que o Pablo faz há muito tempo, a contratação mais cara do São Paulo, deu conta do recado já na partida contra o Ceará, quando ele na vaga do Pablo, por exemplo, ele saiu do banco, deu a assistência, ele participou do lance do Paulo. Então, assim, são esses jogadores que têm que entrar, são esses jogadores que têm que jogar. Não pode ficar só numa panelinha insistindo mesmo, que eu acho que o São Paulo perdeu muito tempo aí com o Ferdinand, devia ter sido mandado embora há muito tempo, porque eu acho que um treinador, você vê que as coisas estão certas num jogo, 2 jogos, 3 jogos, pelo menos alguma mudança tática ele faz, pelo menos alguma mudança de jogador ele faz. O Fernando Diniz, ele mantinha, principalmente depois dessa virada de ano que o São Paulo começou a perder, empatar, ele não mudava absolutamente nada. Demorou para mandar embora, agora o São Paulo briga aí, pelo menos para uma vaga direta na Libertadores. Foi uma boa vitória. Falar para você que mais de 50% da torcida acreditava nessa vitória é mentira, mas o São Paulo foi lá e ganhou. É isso, né, Christian, um resultado importante para o São Paulo nessa briga pelo G4, só que ainda existem possibilidades matemáticas de ser campeão, né? Você acha que dá? E falando um pouquinho do Grêmio, o Grêmio é muito inconstante, joga um tempo bom, um outro tempo mal, joga muitos jogos um time apático, um time sem vontade, não consegue desempenhar aquele futebol de antigamente, na 7ª colocação atualmente, então se não ganhar a Copa do Brasil pode complicar. Qual que é a perspectiva do Grêmio e se você acha que dá para o São Paulo ser campeão ainda? Cara, quando há chance matemática, não tem como você descartar, né? Mas com certeza, assim como está sendo pintado não só pela mídia, opinião pública também, é como se fosse uma briga de dois entre o Flamengo e o Internacional, e o São Paulo está correndo por fora. E é realmente isso que acontece. Eu acho muito improvável que o São Paulo consiga ser campeão, mas, como posso dizer, para conseguir a vaga direta para a Libertadores, para a fase de grupos, eu acho que é bastante viável, apesar de que os confrontos, temos confrontos difíceis, né, contra o Palmeiras e contra o próprio Flamengo, mas eu creio que se conseguir pontuar 4, 6 pontos aí já é algo positivo, porque realmente são confrontos em que esses dois, por exemplo, o São Paulo não é o favorito. Mas é isso. Sobre o Grêmio parece ser o caso contrário do São Paulo, né? É um time copeiro e mata-mata, e no Brasileirão quase nunca assusta, né? Com o Renato Gaúcho, sempre, desde que ele chegou é assim. Mas é um excelente trabalho, assim como o Santos fez, foi muito bem na Libertadores e demonstrou a grandeza do Santos de volta, né? Toda a grandeza que o Santos tem foi demonstrada agora, né? E eu acho que valeu a pena, mesmo se não se classificar. Foi um recado bem dado aí na Libertadores. É isso. Então, encerramos esse jogo, Grêmio e São Paulo, e vamos para o jogo do segundo colocado. Tivemos uma polêmica ali no segundo gol do Flamengo. Jogo no Maracanã, às 16h, Flamengo e Corinthians, 2-1 para o Flamengo. Um jogo disputado, né? Um jogo
que não foi fácil. O Flamengo teve controle de bola, mas também não teve tanta superioridade, tantas chances de gol, mas conseguiu fazer o resultado, fez 1-0, tomou logo um gol em seguida do Corinthians, e ali no segundo tempo o Gabigol faz um gol, e saíram jogadores machucados também, que podiam preocupar um pouquinho, mas agora é foco total nesse jogo que vale o campeonato, né, Giovani? Uma vitória aí do Flamengo polêmica, né? Como sempre tem em Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas, os maiores clubes de massa aí do país. Sempre vai ter polêmica, né? Ainda mais, só que quando você utiliza o VAR, não deveria ter polêmica, né? Deveria ter a certeza daquilo que está sendo feito. Mas foi um jogo da grandeza entre o Flamengo e o Corinthians, e o Flamengo com essa vitória, com certeza, fica muito. O Flamengo eu acho mais próximo do que o Internacional, que é primeiro. Pelo próximo jogo, justamente o Internacional, o Flamengo vai jogar em casa. O Internacional não vai ter o Vitor Cuesta, que levou o terceiro cartão amarelo, então vai ter problema na defesa também o Vitor Cuesta e o Internacional. E o Inter também vai ter que pagar para o Rodrigo jogar. Parece que eu vi que o Inter vai ser o pagamento. Não lembro de cabeça quanto vai ser, 1 milhão? R$ 1 milhão. 1 milhão. Tem que pagar 1 milhão ainda para o Rodrigo jogar. E o Flamengo tem jogadores mais decisivos do que o Internacional. Para decidir um jogo, eu acho que você tendo Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Henrique, é muito mais provável que você consiga uma vitória e tudo vai se encaminhando para a última rodada. Então, vitória importantíssima essa do Flamengo. É isso. E, ao contrário do Flamengo, o Corinthians vai se distanciando um pouco do seu objetivo, que é a Libertadores, né? Não se imaginava que o Corinthians brigaria pelo começo de campeonato que fez, deu uma virada, uma guinada com o Wagner Mancini, mas ali tiveram alguns tropeços e ficou um pouquinho distante do Corinthians. Christian, o que você acha desse time do Corinthians? Você acha que consegue chegar nessa Libertadores? E um pouquinho desse Flamengo, que, como você já disse, não é o mesmo Flamengo do Jorge Jesus, mas está ali na briga, tem um elenco recheadíssimo, o melhor elenco do país, quem sabe da América do Sul. Que você acha dessa partida que o Flamengo fez e dessa preparação para esse próximo jogo? Bom, primeiro falando do Corinthians, é uma opinião minha, eu creio que nos últimos anos, aí 2, 3 anos, eles não montaram um time muito competitivo, na verdade. Antes do campeonato e até durante ali no começo, primeiro terço do campeonato, ninguém acreditava que o Corinthians pudesse estar brigando por Libertadores, estava inclusive com muito medo de ser rebaixado. Mas acaba que frustra, porque se em um momento você vê a chance de conseguir a vaga e traça um objetivo e talvez não consiga, isso frustra, mas ainda é possível, creio que podem conseguir sim. Eu não apostaria, se fosse para apostar, eu não apostaria, mas com relação ao Corinthians é isso. Com relação ao Flamengo, você falou dos jogadores que saíram sentindo e tal. O Gabigol em si não preocupa mais, é uma informação que eu vi no Globo Esporte, né? Eles não tem mais nenhuma preocupação com relação ao Gabigol. Ontem mesmo na coletiva o Rogério disse que tanto o Gabigol quanto a Arrascaeta ele acreditava que não seriam problemas, né? Mas claro, tem que reavaliar e tudo. Mas o Gabigol já está fora de risco aí, digamos, de não jogar. E o que o Giovani falou realmente, cara, acho que é o imaginário do Flamengo recente que faz a gente pensar que mesmo ele sendo o vice-líder, é mais próximo do título do que o líder, né? Isso realmente faz a gente pensar isso, porque o elenco é parecido com o elenco que ganhou tudo. E tem um Gabigol que, depois que ele se recuperou da última lesão, ele vem, parece um trem desgovernado, tá marcando todos os jogos. Não vou dizer que está tendo grandes atuações em todos os jogos, algumas vezes. Contra o Grêmio ele teve uma atuação excelente, mas algumas vezes ele peca na finalização ali, apesar de ele ter o gol como principal. E ontem, de novo, ele não fez um grande jogo, mas ele apareceu no momento que precisava. Fez o gol, se fosse para dar uma alcunha de craque da rodada, para mim seria ele, por ter decidido o jogo, que para mim era o jogo principal. E é isso, cara. Mas com relação ao Flamengo, é isso. Eu creio que tá tudo em aberto, né? Não coloco favorito nesse jogo, Flamengo e Inter.
no Maracanã, eu creio que vai ser algo que vai ser decidido no detalhe. É isso. Um destaque também, você falou do Gabigol, foi a comemoração dele, né, no gol dele, que foi bem vibrante, bem com vontade e gana de voltar a ser campeão pelo Flamengo, né? Mas encerrando esse confronto entre Flamengo e Corinthians, vamos passar para o jogo que teve mais polêmica nessa rodada, em São Januário, Vasco 0, Internacional 2, gols de Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo no finalzinho do jogo, mas o jogo foi um pouquinho parado, tiveram algumas situações ou outras, poucas, mas o que chama atenção é 2 lances que aí eu vou pedir para vocês falarem, cada um fala de um lance e deem a sua perspectiva sobre isso. Vamos lá pelo primeiro lance, Giovani, você achou que estava impedido? Como é que é essa história? Primeiro que a gente comenta que é inadmissível ter um erro desse no final de um campeonato que pode decidir a história de um campeão brasileiro por falha de VAR que não deveria existir, ainda mais nesse final. O que você acha sobre isso? Você acha que estava realmente impedido? Você acha que não estava? Tiveram até outras imagens não oficiais da CBF que têm ângulos diferentes. O que você acha desse tema, Giovani? Olha, eu vou até passar pro Christian essa informação, que eu vou ver o gol aqui agora, que eu não havia visto o gol ainda. Christian, manda o que você acha, cara. Tô até analisando aqui, já chega com informação mais concreta sobre isso. Eu vou dizer o que eu disse para muitos amigos ontem. Essa questão da gente ver na imagem da TV e falar tava ou não tava, não é algo confiável, mas eu também não sei até que ponto o VAR é confiável. Porque a gente não sabe o critério, a gente sempre fica na dúvida. Inclusive, a CBF já voltou atrás com relação a uma decisão que foi no jogo Atlético Mineiro e São Paulo, no Mineirão. Gol do Luciano, né? Gol do Luciano. Isso. E eles voltaram atrás, disseram que erraram. Então, se o VAR, se a linha ali pode errar, o que a gente pode fazer? Isso aí fica bem difícil mesmo, mas eu também não acho que a questão da opinião do torcedor olhando o lance ali seja confiável. Na verdade, a gente não é confiável aqui nem lá e fica uma incerteza. Até o gol do Gabigol, né? Só para falar do tema, a imagem da TV não é a melhor possível. Teve uma imagem de cima no estádio, assim, e que dava para ver que ele estava em condições. Só que isso aí também não tem como saber, porque a imagem da TV prevalece e a imagem da TV não é a melhor. Eu não consigo ver conclusão, né? Eu não consigo chegar e falar tava ou não tava. Realmente, né, eu acho difícil. É isso, a hora que a gente... É lógico, olhando pela imagem da televisão, aí frisando aqui, quem está na frente é um outro jogador, não o Rodrigo Dourado. É o Cuesta. Isso, o olhar, o olho nu aqui, realmente parece estar até na mesma linha que o jogador do Vasco da condição ali na ponta. Mas só essa imagem da televisão não dá para você concluir muita coisa e cravar que estava ou que não estava impedido. É um lance realmente que o Bandeirinha ele não vai se comprometer com isso e muito menos o juiz, e isso vem acontecendo constantemente com o VAR. Bandeirinha e o juiz estão acomodados. Não sei, não vou quebrar a cabeça, vamos ver o que o VAR vai dizer. Então, assim, e principalmente isso no futebol brasileiro, acontece muito. Então, o bandeirinha e o juiz acaba sendo até meio que submisso a isso. Você tem medo, parece que com o VAR, de tomar alguma decisão, porque antes não tinha, né? Antes do VAR, bandeira pra lá, juiz apitava e acabou, não tem erro. Agora parece que o juiz e o bandeirinha tá ficando um pouco vulnerável a isso, tá deixando muito a coisa pro VAR. E já passou da hora também, até o Christian citou, ter a câmera de cima. Já tem até competições que eu já vi isso. Você amarra uma corda na outra e puxa a câmera vai acompanhando. Se não me engano, na Copa do Mundo tem isso aí. Já passou da hora de ter essa câmera sendo utilizada no VAR. Então acho que ajudaria muito você ter só esse ângulo horizontal aí. Você tem que ter uma visão um pouco de cima também para poder ajudar em lances totalmente complicados de ver a olho nu. É isso. Também concordo com vocês. O que eu acho que não poderia ter é falta de calibragem da câmera num momento importante como esse. Independente de o VAR acertar ou não, é inadmissível ter uma desculpa, que para mim é uma desculpa como essa nesse momento do campeonato, mas eu estou de acordo com tudo que vocês falaram. Outro lance polêmico
foi o pênalti que o juiz marcou em cima do Cano, do Vitor Cuesta, que até como o Giovanni disse anteriormente, o Cuesta tomou cartão amarelo e está fora desse jogo, o principal zagueiro desse elenco do Internacional, não vai jogar contra o poderoso ataque do Flamengo. E não sei a opinião de vocês, mas para mim não existiu. Ele deu o pênalti, o VAR chamou ele para dar uma olhada nesse lance e ele foi lá e continuou. O Cuesta até abriu as pernas, parou, tentou não ter o contato e o Cano encostou e chutou o chão e o juiz continua a dar um pênalti que é inadmissível para mim. Não sei a opinião de vocês, se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Pra mim o Cano ele chuta o chão, né? Sim, o chão e o Cuesta, lógico, tá marcando, não tem como parar o cara em seguida. Tanto é que se o jogo tivesse sequência ali, o Cano não cairia no chão, poderia até mesmo fazer o gol. E um lance como esse, você dá cartão pro Cuesta, que fica fora de um jogo decisivo, numa bobagem, que por mais que teria feito a falta, não seria para cartão. Que ao meu ver, o Cuesta ele não exerce força nenhuma em cima do Cano. Então, Exato. mais um erro de arbitragem aí no Campeonato Brasileiro. É isso. O que você achou, Christian? Cara, eu também achei que não foi. Mas eu acho que para o campeonato eu até agradeceria ao Cano por ter errado o pênalti, que é muito bom que ele tenha errado. Se esse pênalti entra, o jogo fica 1-1, até o possível título do Flamengo seria manchado e teria todos os argumentos para falar tudo que sempre falam, que o Flamengo é beneficiado e tudo. Ficaria uma mancha muito grande no campeonato, né? Mas já deu uma manchada na questão do Vitor Cuesta, né? Ele é um dos caras, os principais, é um dos líderes da defesa do Internacional. E eu acho até que esse cartão poderia ter aquele tradicional efeito suspensivo, né? Que é bastante claro, ao meu ver. É isso. Então, fechamos essa 36ª rodada com algumas polêmicas, sacramentando o rebaixamento do Coxa, colocando o Fluminense numa disputa de G4. Então, começamos a 37ª rodada com o Internacional com 69 pontos, Flamengo com 68, Atlético Mineiro com 62, São Paulo 62 e Fluminense, essa disputa pelo G4 com 60 pontos. Na parte de baixo temos Botafogo e Curitiba sacramentados rebaixamento, Goiás e Vasco. Goiás com 36 pontos e o Vasco com 37, são os que completam essa zona do rebaixamento neste momento. E Bahia, Fortaleza, Bahia com 38 pontos, Fortaleza com 41, Sport com 42 e dali para cima já não correm mais risco de rebaixamento. Vamos citar os jogos dessa rodada. Começa sábado com Curitiba e Ceará às 18h30, Fortaleza e Bahia às 21 horas. Aí no domingo, Flamengo e Inter, esse jogo que pode definir o campeonato. Também no domingo, às 4 horas, Corinthians e Vasco, que pode também complicar a situação do Vasco ou do Corinthians, né? Vai complicar para um dos dois. Sport e Atlético Mineiro também às 16 horas no domingo. Às 18h15, Santos e Fluminense, nessa briga do Santos pela Libertadores, do Fluminense pelo G4. E 6h15 também, Grêmio e Atlético Paranaense. Goiás e Bragantino, também que pode selar o rebaixamento do Goiás nessa rodada. Palmeiras e Atlético Goianiense na segunda-feira às 18 horas e também segunda Botafogo e São Paulo. Temos alguns destaques que se Bahia ganhar e Goiás e Vasco perderem, automaticamente já fecha os 4 rebaixados desse ano, dessa temporada de 2020-2021, né? E vamos ao jogo principal. Quero uma ideia de vocês, se quiserem dar um placar também, Flamengo e Internacional, o jogo mais importante da temporada para esses dois times. Um jogo que é muito esperado, né? Vamos ver o que vai dar. O que vocês acham, Giovanni? Pode começar. Bom, só lembrando também que sexta-feira agora, né, tem São Paulo e Palmeiras, acho que o jogo 9h30 da noite no Morumbi, então antes dessa rodada ainda tem o São Paulo que vai saber se pode se iludir ainda mais com o título, mas eu acho que essa esperança já vai acabar na sexta-feira, que é um clássico, é dificílimo, é o Palmeiras estava jogando Mundial, final de Libertadores até esses dias, o São Paulo sofrendo para ganhar de vários clubes, conseguiu ganhar do Grêmio, que ninguém sabe como, mas conseguiu ganhar, e não vai ser um jogo fácil não, para já contar 3 pontos.
Mas para essa rodada, Flamengo e Inter, eu acho que aí a gente já vai ter daí a gente já vai ver quem vai ser o ganhador do Campeonato Brasileiro. Porque o Inter, matematicamente, eu acho que o Inter se ganhar já é campeão, né? Não tem mais o que Isso, fazer. isso. Só que eu acho ainda que o Flamengo pode ser superior ao Internacional por ter mais jogadores decisivos. E o Flamengo vencendo o Inter, abrindo 2 pontos do Internacional, jogando em casa, jogando fora de casa depois no Morumbi contra o São Paulo, eu acho que mesmo que o Flamengo perca, mas o Corinthians consegue de repente ganhar do Inter, uma derrota para o Flamengo já serve no Morumbi. Então, o Internacional vai ter que jogar muita bola para vencer o Flamengo. Os dois vão jogar com sangue nos olhos, pode ter certeza, porque é jogo valendo título, é final mesmo. E fechando já São Paulo e Botafogo na segunda-feira. Ali, eu acho que São Paulo ali também, se ganhar do Palmeiras e ver o resultado de Flamengo e Inter, já vai saber na segunda-feira pelo que briga no campeonato. Lembrando que o Botafogo é bônus, né? Quem pegar o Botafogo, a gente sabe que é vitória. Falando um pouquinho dessa parte de baixo da tabela, cara, eu não. Eu gosto muito de apostar nas coisas que acontecem ou que não acontecem. Mas, pra mim, eu tô achando que o Goiás vai conseguir escapar do rebaixamento. Eu tô achando, pra mim, vai cair Bahia, Vasco, Curitiba e Botafogo. Por quê? Nessa rodada, o Vasco já pega o Corinthians, que já é um jogo complicado. O Goiás pega o Bragantino em casa. O Goiás vem jogando bem em casa, vem fazendo bons jogos. Então, assim, pode complicar, sim, pro Bahia, pode complicar pro Vasco. Tem Fortaleza e Bahia também, que lembrando que matematicamente Fortaleza também tem chance, eu acho, de rebaixamento, então precisa ganhar o Sim. jogo. Bahia não vem jogando bem. E na última rodada é Vasco e Goiás. Então pode ficar aí até para a última rodada, dependendo de como for essa situação. E o Bahia pega o Santos. Então, o Goiás, se jogar certinho, né, com tranquilidade, dá para escapar do rebaixamento tranquilamente. Tranquilamente não, né? Dá para escapar do rebaixamento matematicamente e analisando a situação da tabela de Vasco, de Goiás, de Bahia. E seria um grande, né, um grande feito, né? Porque todo mundo já dava o Goiás como um time morto, um time já rebaixado no campeonato. É isso, é isso. Citando isso que o Giovanni falou, desses times que estão na briga pelo rebaixamento, o único que vem apresentando bons jogos, tentando, realmente brigando para não cair, na minha visão, é o Goiás. O Sport também vem fazendo um campeonato no seu jeito, joga lá atrás retrancado, consegue alguns pontinhos ali, empate, algumas vitórias, como foi contra o Inter. Mas vamos ter uma briga aí, acho que até a última rodada. Christian, o que você acha dessa zona de rebaixamento aí? Qual que é a sua opinião para quem cai, quem fica? E fala um pouquinho desse jogo, como é que você acha que vai ser Inter e Flamengo? Primeiro, a zona de rebaixamento, cara, sinceramente eu vejo assim, a possibilidade maior de conseguir se salvar é do Goiás, mas eu também vejo boa chance desses 4 que estão hoje caírem. Mas pelo coração, pelo Tadeu, nosso goleiro, ex-goleiro do Maringá aqui, vai torcer para o Goiás poder se safar aí dessa zona de rebaixamento. E sobre a disputa do título, sobre esse jogo, essa final, é uma final diferente, né? Que, ao meu ver, o Flamengo só tem um resultado que pode deixar ele em boas condições para a última rodada, que é a vitória. O Internacional, creio que o empate deixa eles ainda à frente, mas com mais chances. Vai pegar o Corinthians, eu acho que é mais viável do que o São Paulo. E, enfim, realmente, mas eu acho que o Flamengo chega com a moral maior. Eu acho que o retrospecto do Flamengo recente, desde que virou o ano até agora, eu acho melhor. Eu acho que o Flamengo vai chegar com mais moral. Mas é um jogo 50-50, cara. Eu não consigo nem dar um placar aqui. Mas se fosse para apostar, eu apostaria que não termina o campeonato. Um empatezinho rola. É isso. Então, fechamos essa parte do Campeonato Brasileiro. Eu também acho que, apesar de todas as dificuldades, eu acho que o Vasco joga a segunda divisão por tudo que está acontecendo, pelo futebol que vem apresentando. Pega o Corinthians, que em casa é um time que a gente sabe que não é fácil de ganhar, né? E vem com o Bahia, que joga contra o Fortaleza, que também não está numa fase tão boa. Então, eu acho que Vasco fica e
eu tô gostando muito de ver a vontade, diferente do que a gente falou do Curitiba, acho que o que desistiu do campeonato há um bom tempo, Botafogo também, o Goiás está lutando até o fim, e mesmo que caia, vai ser uma campanha para se orgulhar nessa final, porque buscou até o fim não cair. Vamos esperar esse confronto aí que pode decidir o campeonato já agora, né? Eu acredito particularmente que vai dar Inter. Eu acho que pelo aspecto defensivo do Flamengo, que não foi acertado até agora, eu acho que é muito interessante esse jogo para o Inter, porque o Flamengo propõe o jogo, gosta de atacar, gosta de vir para cima, e o Inter gosta de jogar no contra-ataque. Principalmente com o Patrick e Edenilson, é muito bom o contra-ataque deles, acelerando com os meninos, com o Galhardo, com o Yuri Alberto quando joga, Peglo, o Marcos Guilherme, sempre tem bons jogadores ali nas pontas, e acho que pode dar muito trabalho para o Flamengo. Mas é isso, a gente tem também, só para destacar nesse finalzinho, 3 artilheiros até o momento do campeonato: Thiago Galhardo, Marinho e Claudinho. Luciano vem logo atrás com 16 gols, os outros 3 estão com 17. Giovani, quem que vai ser o artilheiro desse campeonato? Cara, eu tô para falar para você que o Marinho vai conseguir ainda beliscar essa artilharia aí, ele empatado com o Galhardo, que fez o último gol aí do Internacional, mas não vem tendo regularidade. O Marinho, ele tem sim regularidade, parece que todo jogo que ele joga, ele faz gol. O Claudinho vem sendo uma das principais peças aí da equipe do Bragantino. Tem condição sim, pega o Goiás, né? Dá pra fazer um golzinho aí. Depois o Bragantino pega ainda o Grêmio, então assim, é difícil. O Santos pega o Vasco e pega o Bahia, e ainda tem um jogo atrasado contra o Corinthians. Então, eu acho que tem chance aí pro Marinho conseguir fazer gol e ser artilheiro tranquilamente. E tem o Luciano com 16. O Luciano tem um jogo a menos também, né? Dá para pegar o Palmeiras, se de repente ele fazer um golzinho. Tem o Botafogo, que dá para, se ele quiser, ele faz 2, faz 3, porque o Botafogo é bônus. Então, e tem o último jogo contra o Flamengo também, que ele gosta de fazer gol. Então, mas para mim, se fosse para apostar, eu apostaria no Marinho. E aí, Christian, que você... só destacando que o Giovani comentou desse jogo entre Corinthians e Santos, quarta-feira agora, né? Esse jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Christian, quem que você acha que vai ser o artilheiro desse campeonato? Eu acho que eu vou com o Giovani. Se fosse para apostar, eu realmente não consigo ver ninguém à frente ou atrás, mas se fosse para apostar, eu apostaria no Marinho. Mas eu vejo a grande chance da chuteira de ouro, né, ser dividida. Eu não lembro da última vez que isso aconteceu. Isso. Empatar, porque não tem desempate, que nem tem outras competições, como Copa do Mundo, que é assistência, desempata, ou média de gol, não. Empatou, divide. Entendeu? Eu acho que é uma alternativa bem possível isso. É isso. Então, eu acho que os 3 times, São Paulo, Santos e Bragantino, dependem muito desses 3 artilheiros para fazerem seus gols. O Inter acho que não é tão dependente do Galhardo atualmente, mas eu acho que pode dar. Eu tô com uma pulguinha atrás da orelha que vai dar Luciano, justamente por esse confronto contra Botafogo. Eu acho que pode ser que ele consiga. E o Claudinho também está me chamando muita atenção. Destaque também desse campeonato é o Vina, que é o líder em assistências, com 9 assistências e 13 gols. São destaques desse campeonato. E é isso, fechamos esse podcast. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? 2000, não sei se foi a última vez, mas em 2008 teve empate de artilharia, foi um empate triplo entre Kleber Pereira, Kerrison e Washington, todos com 21 gols. Não sei se foi a última vez, mas em 2008 a gente teve. É isso. Tem mais alguma coisa para acrescentar aí, Christian? Não, é só isso mesmo. Eu até me surpreendo com essa informação que o Giovani trouxe. Parabéns, que olha, fala a verdade. Eu não lembrava. Eu acho que eu também não, foi o Google que me lembrou aqui agora. Mas você foi procurar, né, pô? Então, eu quero dizer assim, na questão de... Eu acho que há a chance, depois você pode até pesquisar aí, de Jonas e Neymar em 2010. Mas eu acho que não é brasileira, eu acho que é temporada, 42 para cada um. Algo assim. Então deve ser temporada. Então é isso.
É uma honra estar aqui de volta. Estaremos mais presentes, uma rotina agora que pretendemos cumprir com não só no YouTube, como no Facebook também, Instagram, e vamos tentar trazer algumas coisas novas. Era isso por hoje. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, que assistiu, e estamos juntos e vamos ver o que vai dar esse Brasileirão mais disputado desses últimos tempos. Valeu, galera. Até a próxima.